sentiu perdido, assim, às vezes querendo que a criatividade venha e você muitas vezes não sabe de onde vem, não brota, você fica ali o tempo todo querendo que a criatividade venha, a criatividade, nada dela não vir. Por que será? Né? Você já passou por isso? Muitas vezes eu já passei por isso, apesar de eu ser dessa parte da criatividade, muitas vezes eu já me senti bloqueada por isso. E por que acontece isso? Um dos maiores erros que a gente comete é tentar o quê? Ainda assim ficar insistindo, assim, não, eu vou conseguir, eu vou ficar aqui até esse projeto dar certo. E muitas vezes não dá. Então a melhor coisa que você pode fazer nessas horas é realmente sair daquele ambiente onde você tá, focado, super focado ali, querendo que uma criatividade, que a solução venha naquele momento, e fazer alguma coisa, fazer qualquer outra coisa que saia desse seu ambiente de trabalho para sua mente criativa poder criar. Porque não é naquele momento de estresse que ela vai criar. É naquele momento que, tipo assim, sabe quando você tá no banho e uma ideia vem, você tá lavando uma louça e uma ideia vem, é porque justamente o raciocínio ali, teus pensamentos, eles não estão pensando naquele problema. Então, ele vem de uma parte onde você menos imagina, onde você tá menos concentrado naquilo. É como se ele estivesse trabalhando para você. Não adianta você estar dizendo assim, bora, eu quero esse trabalho agora, eu quero esse trabalho agora na minha mesa. E ele diz, eu não vou fazer isso não, eu não vou. E aí o que acontece? A partir do momento que você deixa ele trabalhar, tipo assim, você entrega as ferramentas, olha, eu tenho isso e isso aqui, né? A criatividade é essa conexão de ideias. Então eu digo, eu tenho isso e tenho isso. Eu já fiz minha parte, eu pesquisei, eu fui a fundo, mas eu preciso de uma coisa nova, uma coisa diferente. E aí você entrega isso pra ele. E o que acontece? Ele vai lá, vai no tempo dele, vai reunir essas ideias, é como se fosse um quebra-cabeça. Vai reunir essas ideias e, tipo, no estalar de dedo, quando você menos esperar, ele aparece com a ideia aqui. Aquela ideia. Então você precisa deixar sua mente trabalhe por si só. Né? Não é forçar ali, bora, eu quero esse trabalho, eu quero que a criatividade venha, bora, eu preciso. E não é assim que funciona. Claro que você pode fazer com que a sua mente ela se mantenha ativa ali. Como? Então eu vou dar algumas ideias para você poder fazer no dia a dia, que pode ativar melhor sua criatividade. Por exemplo, comece a observar as coisas. Qualquer coisa. Pega algo aí que você tem, começa a analisar, a observar uma coisa. Então comece a observar tudo. Muitas vezes a gente precisa sair do modo automático, principalmente no nosso dia a dia, né? Você está escovando o dente e muitas vezes você está no automático, está tudo certo. Tem certas coisas que realmente funcionam para o automático, que a gente não precisa automatizar a vida toda, né? Mas, por exemplo, às vezes você quer sair do automático, quer despertar sua criatividade, e você que escova, por exemplo, com a escova do lado direito, começa a escovar pelo lado esquerdo, porque assim você começa a prestar mais atenção, você percebe que é mais difícil, é como se você estivesse escovando de novo pela primeira vez, e teu cérebro começa a ficar mais atento àquilo, né? Outra coisa, às vezes você pode pegar um caminho diferente e você começa a observar as coisas, tipo, nossa, que bonito. Às vezes eu ia quando eu ia fazer curso de Stella, né? Às vezes dava pra fazer 3 caminhos, né? Aí um dia eu ia por um, outro dia eu ia por outro, às vezes eu ia de um jeito, às vezes eu voltava por outro. Porque às vezes a diferença de você ir, você começa a observar umas coisas. Quando você volta observando outras coisas. Começa a observar, analisar as coisas, tudo, analisa tudo, sabe? Claro que não precisa virar tudo, né? Mas de vez em quando sai do automático. Aí outra linha que entra também no observar é o analisar. Tem aquele senso crítico, sabe? Do tipo você olhar, por exemplo, uma vitrine, um produto, um alicate aqui. Você começar a analisar ele e olhar e tentar olhar. O que será que eu faria aqui de diferente? Será que eu posso mudar alguma coisa? Talvez eu deixaria ele com desenho, talvez uma espuma aqui para ficar mais fácil de pegar. Sabe, você começa a ter um olhar mais crítico em relação a isso, você começa a analisar. Outra coisa, exemplo legal também, você está assistindo uma série, um filme, você começa a analisar, tipo, por que aconteceu isso? Por que será que houve essa transição? O que aconteceu nessa cena? Começa a analisar o meio,
o início, o meio e o fim de um filme, de uma série. Por que aconteceu isso? Por que tem esses personagens? Você analisando, você começa a observar certas coisas que antes você nem passava na sua cabeça. Começa a perceber os detalhes de uma fotografia, de uma paisagem. A gente tem muitas vezes o olhar de tipo passar despercebido, sabe, de certas coisas. Então começa a analisar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é olhar a natureza, é olhar tipo a beleza das coisas. Aqui tem muitas árvores, muitos pássaros diferentes, então eu acabo olhando cada detalhe, cara, as coisas de forma diferente, sabe? E tentar não enxergar mais aquilo como algo comum, porque é muito comum acontecer isso com a gente. Por exemplo, estar numa casa, você vive naquela casa por anos, e muitas vezes você olha aquela casa como já algo comum, você não consegue enxergar uma beleza ali mais. Começa a observar os detalhes, sabe? E analisar até a sua própria vida, o seu dia a dia. Começa a analisar. Você pega um livro e olha, começa a analisar a capa do livro, sabe? Por que esse design? Por que ele escolheu? Por que essa cor? Será que essa cor combina com isso? Sabe? Deixa eu pegar aqui um livro. Aí você pega um livro e olha assim, nossa, por que ele escolheu essa cor? Combina essa com essa? Nunca tinha visto, mas por que essa letra? Será que essa letra tá comunicando uma coisa legal, sabe? E aí você começa a entender, tipo assim, por que ele escreveu isso, sabe? Escreveu isso é muito detalhado, né? Mas é saída automática, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês, tá? Qualquer coisa que você fizer, começa a observar as trilhas sonoras, por que mudou. Você pode fazer até isso no seu Instagram aí. Você tá olhando no seu Instagram, tipo, percebe por que ele colocou essa música, o que essa música me causa em mim, sabe? Começa a analisar essas coisas que você vai ver muita diferença em muita coisa. Também faz parte até de um curso que eu tô fazendo, então isso aqui é uma dica que vale ouro pra vocês, tá? Eles falam muito sobre observação, então também entra isso em design. Então não ache que essa ideia é boba, é bestinha, ou tipo, nada demais isso. Quando você começar a observar as coisas de uma forma diferente, olhar não com um olhar de alguém passivo que só tá recebendo, mas como um observador, você vai ver as coisas de uma outra forma. Analisa aí, você tá olhando seu Instagram e você vai perceber, mas por que ele colocou essa música? Nada é intencional, sabe? Principalmente as pessoas grandes que tá. Tudo é intencional, né? Tudo é intencional seria a palavra certa. Então ele colocou essa música, mas por quê? O que essa música me causa? Por quê? Porque ele recortou essa cena. Vamos fazer essa análise. Outra coisa que é importante e precisa ser dita são coisas básicas, feijão com arroz e todo mundo tem que fazer. Dormir bem, pode parecer besta, simples, mas muita gente acaba passando despercebido. Quer trabalhar altas horas da noite, acorda cedo e não dorme o suficiente, começa fazendo isso várias vezes, o que acontece? Teu corpo, uma hora ele não vai responder, tua criatividade não começa a funcionar direito. E várias coisas que entram, cara. As coisas que é bem longo, mas isso também interfere na sua criatividade. Se forem parar pra pensar, até os carros de Fórmula 1, eles precisam parar no pit stop, né? Pit stop durante a corrida. Então ele não vai correndo direto, ele não... É a mesma coisa que a gente não adianta, gente. A gente tá ali numa corrida da vida, não adianta a gente ir direto todo o tempo. Uma hora você precisa... Uma hora não, você tem que parar. E muitas vezes nosso cérebro precisa de descanso, porque ele vai trabalhando a mente enquanto você tá dormindo. Então vai fazendo vários caminhos neurais e tal. Gente, é muita coisa, né? Eu vou dar o básico, que essa parte mais científica e é mais um pouquinho avançado. Outra coisa, se exercite. É muito importante. É outro feijão com arroz que muitas vezes a gente deixa de fazer. 30 minutos por dia é o suficiente. Eu tava até lendo, entrando mais um pouco sobre isso, né? 10.000 passos é uma base pra gente... Que eu tava lendo, né? Você precisa dar 10.000 passos por dia. 10.000 passos você acha que é muita coisa, mas é 30 minutos de caminhada. Às vezes até 30 minutos você indo no mercado, fazendo alguma coisa ali, sabe? Isso também afeta nossa parte criativa. Então não subestime uma caminhada que você faz de 30 minutos, gente. É muito simples. Hoje eu fiz isso e, tipo, cara, dá muita preguiça. Principalmente agora nessa época que eu estou aqui, eu moro no sul, né? Então aqui é a parte do inverno. Dá muita preguiça de sair no frio, sabe? Dá 8 horas, tá frio, sabe? Mas eu precisava ir no médico, né? Então era perto daqui de casa, eu fui andando.
E eu já fiz minha caminhada ali, mas eu falei, não, cara, eu preciso, dá pra me caminhar mais, sabe? Quando você dá aquele primeiro passo, os outros restantes é muito fácil, só, sabe, melhor forma, só vai, não tem truque mágico, você, não vou te dar uma pílula aqui pra você fazer, não, é ir e fazer, realmente, é ir lá e fazer. O gatilho que eu posso dizer, um macete que eu posso ajudar vocês é do tipo assim, cara, começa meio que a enganar seu cérebro, assim, eu vou lá só pra olhar a academia, vou 5 minutos pra olhar a academia, vou 5 minutos na esteira. Só pelo fato de você, o mais difícil, eu acho que, tipo assim, no meu ponto de vista, porque eu passei um tempo parada, né? O mais difícil, no meu ponto de vista, é você sair da sua casa, do conforto, do quentinho, para ir dali pra academia, por exemplo. Aquele processo de pegar um frio, você já pensa aquilo, deixa eu ficar aqui quentinho que tá mais seguro, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, cuidar do menino, cuidar do marido. Aí você pensa, não vou não. Mas você diz assim, não, é 5 minutos, só vou lá olhar o povo, ver se tem alguém lá, dar uma olhada na esteira se mudou de lugar. E aí você indo, fica muito mais fácil, sabe? Você já quebra um padrão ali do tipo, eu fui, cara. Quando você começa a fazer, vai dando vontade de fazer mais. Nossa, essa é a melhor sensação. Nem todo dia eu tô afim de ir pra academia, nem todo dia eu tô super motivada, né? Principalmente agora que eu voltei, eu tinha lesionado o ombro, né? Então eu tive que parar de fazer academia. Só que pra voltar, esse é o processo mais difícil. Passei 1 mês, quase 2 meses parada. E esse é o processo mais difícil quando você retorna. A constância não é uma linha reta, sabe? Muitas vezes vai ter altos e baixos, tem dias que você vai estar firme, tem dia que acontece alguma coisa, você para. Mas não é aquela coisa de linha reta. A constância é você voltar, independente do que aconteceu. Tudo bem, caiu, volta de novo, sabe? Então começa seus 30 minutos, isso vai fazer bem pro seu cérebro, pra sua criatividade. Outra coisa importante, leia, né? Não tem coisa importante porque você precisa de ideias, você precisa de criatividade, você precisa de informação. Então para você conectar ideias, você precisa ler, você precisa buscar conhecimento, você precisa ver alguma coisa, sabe? Não adianta só olhar as mesmas coisas todos os dias, você precisa de conhecimentos novos, né? Então para isso você vai precisar ler. E outra coisa interessante também, tenha um caderninho com você, tá? Um caderninho, um bloquinho de notas, né? Vê o que é mais... veja o que você gosta mais. Eu às vezes é muito mais fácil ter eu tenho um bloco de WhatsApp comigo mesmo, onde eu escrevo as coisas, mas eu gosto de escrever, sabe? Tem hora que é porque eu acho que isso já tá muito dentro da gente, né? Quando Deus criou a gente, Ele já deu essa capacidade pra gente, né? Na época, quando Deus nos criou, não tinha celular, né? Mas Ele foi nos dando essa habilidade de escrita. A escrita existe há muitos anos. Então eu sou uma pessoa que gosta de escrever, sempre tem que estar com um caderninho, com alguma coisa, sabe? Escrevendo alguma coisa, porque o nosso que é isso, sabe? Para descarregar, é uma forma de descarregar. Quando você passa por papel, você descarrega muita coisa, né? Então, escrever também é muito bom. Então, indico para vocês que tem um diário também, ou só um caderno onde você coloca tudo para fora, sabe? A melhor coisa que você pode fazer é colocar tudo para fora. O seu cérebro não foi feito para ficar armazenando um monte de coisa do tipo, eu tenho que fazer isso, comprar aquilo, não sei o que. Descarrega tudo isso, sabe? Descarrega porque a sua mente ela vai fluir muito melhor. Às vezes também o seu pensamento aí tá obstruído, tá? Que nem isso aqui, ó, cheio de coisinha assim, que o teu cérebro não consegue nem pensar direito. Então, se você não gosta de ler também, né? Pega livros interessantes, tenha histórias, poesias, alguma coisa que você goste, mas não deixe de ler, sabe? Nem que seja, não precisa ser um livro, pode ser um blog, alguma coisa que você curta, né? E outra coisa não menos importante, se desafie a fazer uma coisa diferente, busque algo diferente, algo que vai te desafiar. Não precisa ser algo extravagante ou algo mirabolante, não. Só um simples fato de, por exemplo, você decidiu ir lá na academia. Você começou 30 minutos. Aí falou, não, acho que eu vou fazer mais 10 minutos aqui. Então você tá te desafiando, você já tá fazendo aquilo que você nem imaginava que ia fazer. Aí você se desafia a fazer um pouquinho mais, ou pegar um peso um pouquinho maior, ou quem sabe, a ficar 1 hora sem celular. São pequenas coisas que você vai se desafiando. Desafie, treine,
treine seu cérebro. Você pode, por exemplo, vou dar uma atividade para vocês, já seria uma atividade de casa para vocês, porque não adianta nada você chegar até aqui, ouvir eu falando várias coisas e não praticar. Porque o importante aqui não é eu falar para você e você entender isso. O importante também é você praticar. Então, uma das atividades já para você treinar, para você se desafiar, pega por exemplo, um objeto comum. Imagina qualquer objeto que você quiser. Eu vou dar um exemplo de um livro, por exemplo, de uma garrafa de água, alguma coisa que você quiser. Pega esse objeto comum e veja as formas criativas de usar esse objeto. Usos criativos para um objeto comum. Vamos imaginar uma xícara, por uma garrafa de água, por um livro. Quando você faz isso, você pensa várias soluções possíveis para um problema, o que é exatamente a criatividade. Você, de forma bem resumida, você resolver um problema. Você encontrar uma solução para um problema. Né? Então, todo dia a gente está resolvendo um problema. Por exemplo, às vezes você quer fazer um café mais rápido, você está resolvendo um problema. Você quer um caminho melhor e mais rápido, ou algo do tipo. Então você tá ali todo o tempo resolvendo um problema. Você quer resolver um problema da sua empresa, de como ter mais clientes. Você tá buscando soluções para isso. Então você tá resolvendo um problema, você tá usando sua criatividade. Criatividade é isso. Você fazendo esse exercício simples, por exemplo, uma garrafa. Se eu olhasse uma garrafa, como é que seria possível uso que eu poderia pegar aquela garrafa? Então, isso aqui também tá sendo um desafio para mim. Porque faz tempo que eu não gravo. E aí, tipo, não, eu vou fazer. Um tal dia eu vou fazer. Não sei o que, vou fazer. Aí eu ficava enrolando. Falei, não, hoje eu tava previsão pra fazer um outro tipo de vídeo. Explicando sobre design, Canva, essas coisas assim. Casou que, tipo, meu marido tá com meu notebook. Eu falei, cara, eu vou gravar hoje. Não sei o que eu vou gravar, não sei o que vai sair. Eu só comecei falando. Não, claro que eu estudei antes, né? Estudei sobre criatividade, alguma coisa que eu queria falar, algo do tipo. E, claro, eu notei várias coisas e falei, eu só vou falar, eu vou me desafiar. Porque se eu botasse desculpa, não ia sair, eu ia ficar enrolando de novo pra fazer. Então é isso. Voltando aqui ao exemplo da garrafa. Então, tipo, qual seria as soluções que eu poderia fazer com essa garrafa? Por exemplo, eu imaginei, posso botar uma florzinha aqui. Tudo isso, gente, vai mexendo várias partes do seu cérebro. Né? Então, pode parecer um exercício muito bobo, cara, mas o artigo que eu li, não vou conseguir trazer tudo isso que ele explicou, né, sobre a questão do cérebro, tudo aquilo que mexe aqui, isso aqui, eu não consigo trazer agora de forma resumida pra você, né, mas vai mexendo muita coisa no seu cérebro. Então não pense que é só um exercício bobinho, besteirinha, que você não vai fazer. Então você vai estar exercitando, treinando o seu cérebro, certo? Então, tipo, essa garrafa, o que eu posso imaginar com ela? Posso imaginar ela como um vaso de flores, posso botar umas florezinhas. Então você já vai imaginando isso na sua cabeça, teu cérebro, né? Então ele já vai criando soluções. Um vaso de flores, botar umas flores aqui, eu já tô imaginando as flores aqui, com tipo um cabinho saindo daqui, os cabinhos saindo daqui, as florzinhas bonitinhas. Eu posso imaginar ele como um regador de planta, boto a água, vou regando as plantinhas, vira um regador bonitinho. Eu posso transformar isso aqui em várias coisas. Então deixa o teu cérebro imaginar e não julga. A coisa mais tensa que tem é a gente julgar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então se vier, anote, independente se você for usar ela ou não, porque vai ser importante. Talvez você nunca use, mas talvez você vai olhar aquela ideia e tipo daquilo trazer uma outra ideia, tá? Eu falei muita coisa, acho que vai ficar um pouquinho grandinho, mas espero que tenha ajudado, que você faça esse exercício. Pode fazer mentalmente, você pode escrever do jeito que você quiser, tá? Pode fazer isso com outras coisas também. Pega uma xícara, imagina alguma coisa. Então é isso, espero que tenha gostado. Então já me diz aqui nos comentários qual foi o objeto que você imaginou. E anota aqui qual foi as 10 possíveis. Não tenha medo de escrever, de comentar em relação a isso. Não tenha medo de errar, tá? Aqui a gente não tá pra julgar ninguém. E com isso você vai incentivando outras pessoas também a poder fazer esse exercício. Então você é um grande incentivador para outras pessoas.
tá? Então é com você, escreve aí qual foi o objeto e quais são as soluções que qual foi as ideias criativas que você pensou para esse objeto, tá bom? E quem sabe outras pessoas podem te ajudar também, né? Bota aí xícara e outras pessoas vão comentando pra você também, tipo, outras ideias que elas pensaram. Isso é legal, ó. Espero que vocês tenham gostado. Acabei não me apresentando, eu acho. Meu nome é Adriana e eu sou design. Eu me coloco em várias coisas, entendo várias coisas, então vocês não vão ver só eu falando sobre design, né? Mas eu falo sobre design, criatividade, arte. Então vai ter um mix de várias coisas aqui. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.